Bom, vamos começar o uso do R a partir do RStudio. Vocês vão perceber que quando vocês concluíram a instalação, esse ícone ele apareceu na sua barra de tarefas. O ícone do RStudio, esse R que aparece numa esfera meio que azulada. Eu vou clicar aqui nele para poder ter uma primeira visão em relação ao que seria o programa RStudio. E à medida que eu for apresentando as facilidades de uso do R, eu vou explicando para vocês as principais estratégias de facilitação, não é? Através do RStudio, a partir do RStudio. Então, vocês têm aqui uma tela inicial do RStudio. Inclusive ele já abriu aqui com alguns códigos meus, de coisas que eu já vim desenvolvendo antes. Ele tem aqui um menu muito semelhante a esses menus que a gente tem em outros softwares, né? Alternativas sobre arquivos, né? Sobre como criar novos arquivos, ou mesmo novos projetos, é uma coisa que eu vou poder explicar para vocês. Em seguida, como abrir esses arquivos, um acesso fácil aos arquivos que você foi criando. Vocês estão percebendo aqui que eu tenho muitos arquivos com a extensão R. Logo a gente vai estar desenvolvendo isso também. Como abrir projetos, como ter acesso a projetos recentes. Aqui tem alguns dos projetos que a gente tem desenvolvido no grupo Mesor. Um dedicado à predição, outro dedicado ao estudo de currículos Lattes. A gente também tem a alternativa aqui de fazer importação de conjuntos de dados, seja arquivos de texto, e aí a extensão CSV ela é incorporada a essa ideia de arquivos de texto, seja arquivos desenvolvidos em Excel, ou arquivos desenvolvidos em outro programa muito conhecido na área de ciências sociais chamado SPSS, ou SAS, que também tem ganho muito espaço na comunidade estatística de maneira geral, ou Stata. Então a gente tem aqui diversas alternativas de importação de conjunto de dados. A gente tem também aqui a alternativa de salvar como o seu projeto ou o seu arquivo corrente, não é? Alternativas de imprimir, de fechar o próprio projeto e sair. Tudo isso no menu inicial, né? A gente tem alternativas de edição, refazer, desfazer, copiar, colar, ir para determinada linha de código, né, que você já tem implementado. Sobre código a gente tem diversas alternativas também, né? Alternativas de visualização das telas, como é que a gente quer visualizar as telas. Em relação aos gráficos, se a gente quer fazer um zoom in, um zoom out. Tem aqui um espaço específico ao debug, que a gente vai poder conversar também quando estiver no estágio intermediário de implementação da linguagem, né? Alternativas de ferramentas, por exemplo, se eu desejar fazer instalação de pacotes novos. Então aqui a gente tem diversas alternativas que às vezes fogem um pouco da tela meio crua que viria com a instalação do R simplesmente. Ou seja, existem coisas que a gente consegue fazer no RStudio a partir de cliques, a partir do mouse, que a gente não teria lá no R. Essa alternativa, por exemplo, de fazer importação de conjunto de dados é uma delas, né? Então a gente teria basicamente esses 4 quadrantes que vocês percebem aqui, ó. Eu tenho que esse primeiro quadrante ele vai me exibindo coisas que eu vou desenvolvendo com o R, com a linguagem R, objetos que eu vou criando aqui com o R. Inclusive ele tem aqui a alternativa de baixar conjuntos de dados, aquela mesma lá do menu iniciar, né? Ele tem também aqui nesse quadrante direito superior o History, que me exibe todos os comandos que eu fui executando desde o início da instalação do R, né? E do RStudio na minha máquina. Eu tenho aqui alternativas de conexão também, inclusive conexões com banco de dados. Nessa outra tela eu posso implementar linhas de código. A gente tem aqui diversas linhas de código de coisas que eu vinha trabalhando antes. No caso aqui são os nossos códigos sobre séries temporais, que é um tema que eu tenho trabalhado muito
com os meus estudantes de iniciação científica, de mestrado, de doutorado e também de iniciação tecnológica. A gente tem essa tela do canto inferior direito aqui, ó, que me permite uma espécie de explore, né? Então consigo navegar aqui pelas minhas pastas, consigo criar novas pastas, deletar, renomear, né? E tenho aqui outras alternativas, ó, de copiar de, né? Eu tenho também aqui ainda nessa aba um espaço dedicado aos grafos que eu venho a gerar, aos pacotes que eu já tenho instalados na minha máquina em relação ao R, né? E aqui de novo eu tenho aquela opção de instalar novos pacotes ou até de fazer a atualização dos pacotes que eu já tenho. Eu tenho também aqui um espaço dedicado ao Help, que seria o meu espaço de ajuda, que vai ser um dos principais campos de apoio que eu vou reforçar junto com vocês, né? A importância que é você saber usar o Help de qualquer programa de maneira geral e do R especificamente. Que eu deixei por último, na verdade, aquela interface que seria padrão, que eu tenho aqui no meu canto inferior esquerdo, que seria o que a gente chama de console. O console é a interface entre o que nós desejamos fazer e o que a máquina pode fazer por nós, né? Então aqui seria, na verdade, a cara inicial do R. Se eu tivesse lá no R sozinho, sem o RStudio, era essa cara que eu teria aqui do meu programa. Ele destaca que a versão atual do R é a 353, essa que a gente instalou hoje, e foi disponibilizada no dia 11 de março de 2019. E aí tem esse título aqui, o projeto R dá para as suas versões, ó. Grande verdade, né? Ele destaca aqui o copyright do R, destaca a Fundação R para a computação estatística. Ele destaca que a minha versão é uma versão para 64 bits do sistema operacional Windows. Ó. E aqui ele traz talvez a minha principal mensagem sobre o R. Ele destaca o seguinte, que o R é um software livre e vem com absolutamente nenhuma garantia. Isso é muito bacana porque faz com que a gente lembre daqueles conceitos sobre conhecimento científico, né? Sobre pesquisa científica mais bem vivenciados atualmente. A ideia de que conhecimento é uma opinião mais ou menos provável de ser verdadeiro, ou seja, que é falível, que é exposta a revisões. Então ele destaca aqui que o R ele também é falível, ele é exposto a problemas, é exposto a erros, né? Ele tem lá os seus bugs, e que ele é livre, que com isso a possibilidade de haverem erros, ela é naturalmente explicitada, né? Não é o que você costuma ver, por exemplo, em um programa mercadológico, né? Então, você admitir que podem existir erros no seu código não é uma coisa tão atrativa do ponto de vista econômico-financeiro, né? A ideia é que você é um destaque, não enfatiza esse tipo de coisa. Porém, as nossas experiências com R são que ele realmente é um dos programas mais confiáveis, né? Principalmente por ser mantido pela comunidade científica, da computação, da estatística, da economia, das ciências naturais, das ciências da vida, né? São grandes pesquisadores, grandes personalidades que têm mantido esse programa, como a gente já tinha visto anteriormente. E aqui eu trago alguns comandos que a gente vai começar a exercitar com R. O primeiro comando que ele destaca para a gente aqui seria a licença do R. Eu selecionei esse texto, eu vou dar um Ctrl C nele. Eu vou descer um pouco. Ó. Vocês percebem que tem sempre esse símbolo de maior e o cursor está piscando aqui do lado dele. Eu vou dar um Ctrl V naquele texto license. Como ele é o console, eu vou informar para ele que eu quero executar esse comando license. E sempre que aparecerem parênteses logo ao final do meu texto, significa que eu estou trabalhando com uma função. Eu quero que ele execute essa função chamada license. E quando eu dou Enter, deixa eu aumentar aqui esse espaço. Seguro aqui com o mouse. Após digitar license e teclar Enter,
ele destaca aqui, ó, que em relação à licença do programa R, esse programa ele é distribuído sob os termos GNU, né? Que a gente já tinha conversado anteriormente. Né? Inclusive ele traz aqui outros comandos em relação a o que seria essa licença do estilo GNU. Né? Ele destaca aqui o link do projeto R, ó, que lá vai ter as licenças associadas. E se você quiser visualizar esses documentos também, você pode digitar essa linha de comando aqui. Um outro comando que eu vou executar, ele destaca também, nas primeiras linhas do seu console, o Contributors. Né? Vou selecionar aqui o Contributors, dar Ctrl C e dar um Ctrl V aqui. Aí vocês vão perceber que ele criou um arquivo aqui em cima chamado R-Information. Deixa eu clicar aqui com o mouse e arrastar para baixo para a gente poder ver quais são essas informações, né? Em relação aos contribuidores. Ele traz aqui aqueles nomes que estão presentes no site que a gente tinha visitado antes. Ó. O John Chambers está aqui. Ó. Então são aqueles nomes que a gente já tinha destacado. Então são conteúdos que estão lá no site que você também tem acesso aqui a partir do comando Contributors no console. Então voltando aqui para o console, o próximo comando é o Citation, o que eu acho super importante. Eu vou dar um Ctrl C aqui. Se eu der Ctrl V diretamente, ele já vai lá para o console, para execução. Né? Quando eu clico aqui em Enter, ele vai me mostrar como é que eu devo citar, por exemplo, né, esse programa a partir de um arquivo BibTeX. Então ele destaca que o título deve ser R, né, A Language and Environment for Statistical Computing, que o autor é o R Core Team, que a organização é da R Foundation for Statistical Computing. O endereço dessa fundação é em Viena, na Áustria. Né? Ele destaca aqui o ano, no caso o ano que eu estou tendo acesso a isso, e a URL que estaria lá no projeto R, que a gente conversou anteriormente. Né? Então o que é que eu sempre peço? É muito importante que a gente traga algum reconhecimento sempre que a gente aplicar o R e que estiver escrevendo um artigo, um projeto, um relatório, algum meio de comunicação que a gente estiver trabalhando, que a gente traga ali uma referência sobre o R dentro do nosso documento. Porque é até uma maneira de reconhecer todo esse esforço que tem sido dedicado desde a década de 90, né? E sob esse prisma da economia solidária. Eu acho muito importante que sempre seja citado, existe esse reconhecimento, essa referência para quem use o R em seus projetos, em seus trabalhos. Ele traz aqui outros comandos, por exemplo, o help também. Ó, daqui a pouco eu desejo trabalhar ou entender especificamente um comando ou outro, e o help vai me ajudar demais. Então aqui a gente tem essa visão inicial em relação à interface RStudio para o trabalho no R. Bom, vamos começar aqui alguns exercícios com a linguagem R, a partir do RStudio. Na verdade, o console ele funciona como uma calculadora. Eu vou começar essa aproximação de vocês ao R considerando essa calculadora que ele de fato é. Então, por exemplo, ó, se eu quiser saber o resultado de uma soma, eu vou digitar aqui 1 mais 1 no console, né? E vou teclar Enter. Como ele é uma calculadora, ele vai me retornar o valor correspondente ao resultado dessa soma. Ele sempre vai começar cada linha de exibição com esses valorezinhos entre colchetes aqui, ó, que na verdade representam o índice do primeiro número que vem em seguida. Daqui a pouco isso vai ter mais sentido para vocês. Se eu quiser aplicar uma diferença, por exemplo, 2 menos 4, ele vai me retornar a resposta lá. Se eu quiser saber quanto é que dá 2 vezes 2, aí o símbolo do produto é esse asterisco,
ele vai me dar a resposta. Eu poderia querer saber também quanto é que dá 2 elevado a algum valor. Por exemplo, 2 elevado. Você usa esse símbolo aqui para representar o elevado. A 4,5, por exemplo, né? 2 elevado a 4,5. Ele vai me dar a resposta. E essa ideia de usar o ponto para separar a parte inteira em decimal, como eu fiz aqui, ela é super importante. Ora, o R é uma linguagem de programação que adota a língua inglesa como base. Então, se você quiser saber, por exemplo, quanto é que daria 2 elevado a 4,5, ele vai retornar uma mensagem de erro, né? Ele está dizendo aqui, ó, existe um símbolo inesperado, existe uma vírgula inesperada nessa operação que você está me pedindo para executar. 4 vírgulas, não estou entendendo bem o que é que você está querendo dizer. Ele não considera a vírgula como sendo separador de parte inteira de parte decimal. É o ponto que faz isso aí. Uma outra coisa bacana, né? Se você quiser reexecutar linhas anteriores no console, você pode usar essa tecla que indica uma setinha para cima. Se você clicar nessa tecla, ele vai exibindo, ó, operações realizadas anteriormente. Então, teclinha com a seta para cima retorna as operações anteriores, ó. Aqui todas as operações que eu realizei, e a tecla com a seta para baixo faz com que eu caminhe para frente na execução desses comandos aí. E à medida que eu vou brincando com esses comandos, vocês vão perceber que aqui nesse canto superior direito, no History, esses comandos também vão sendo acumulados, ó. Então eu tenho aqui todos os comandos que eu executei hoje, ó, foi aqui desde o license, né, até esse 2 elevado a 4,5. Ele permite que nós trabalhemos também com outros símbolos, outras operações matemáticas. Ele permite que a gente trabalhe com logaritmo, com exponencial. Então, por exemplo, eu posso querer aqui saber qual é que é o exponencial de 2,7. Ele me retorna essa informação, né? Eu posso querer saber também qual é que é o log de, sei lá, 14,87. Ele vai me retornar esse valor também, né? Então ele trabalha com a função seno. Ele permite que você realize diversas operações. As operações matemáticas usuais ele vai permitir que você faça com facilidade. Se eu quiser multiplicar, eu uso o símbolo do asterisco, como a gente já tinha visto aqui, ó. Se eu quiser dividir, eu uso o símbolo, a barra deitada para a direita, né? Como de costume. Ele vai me retornar o resultado também. Ele permite que você trabalhe com valores específicos, assim como ele permite que você trabalhe com vetores ou com um conjunto de valores. Como é que eu construo um vetor no R, não é? Por exemplo, eu posso dizer que x, que vai ser para mim, vai representar um conjunto, ele vai receber, eu vou usar o símbolo de igualdade para dizer que ele vai receber alguma coisa, uma concatenação, e para falar sobre concatenação eu vou usar a letrinha C, que é uma função que recebe como argumento, se eu vou abrir os parênteses dessa função, ó, ele já apresenta o símbolo de fechar parêntese automaticamente. Então x vai receber uma concatenação de valores que eu vou passar aqui dentro para ele. Então x vai receber o valor 2, vírgula, o valor 3, vírgula, o valor 4, vírgula, e o valor 5. Pronto. X vai receber 4 valores, o valor 2, o valor 3, o valor 4 e o valor 5. E vocês percebem que a vírgula, na verdade, funciona como um separador de conteúdos dentro dessa função chamada C. Então a função C ela concatena valores, e nesse caso os valores que ela está concatenando são 2, depois 3, depois 4, depois 5. Quando eu der um Enter, o X ele vai ser, na verdade, um conjunto desses números aí. Se eu teclar X e em seguida teclar Enter,
ele vai me exibir os valores contemplados por x. Tem o valor 2, o 3, o 4 e o 5. Estão todos aí. Eu poderia também criar um outro conjunto ou um outro vetor chamado de y. Y, por sua vez, vai equivaler à concatenação, eu uso a letrinha C para isso, dos valores 1,2,3,4. Então, assim como o x, o y vai ter 4 elementos, só que o x começa no 2 e termina no 5, e o y começa no 1 e termina no 4. Se eu teclar y aqui depois teclar Enter, ele vai me exibir os símbolos de y, os valores de y. Se eu por um acaso aplicar a soma entre x e y, ele vai me retornar um novo vetor, também com 4 elementos, somando elemento por elemento de cada um desses vetores, com o outro na posição correspondente. Então ele vai somar o 2 com 1, ele vai somar o 3 com 2, o 4 com 3, o 5 com 4, e vai construir esse novo vetor de somas de elemento por elemento desses vetores anteriores. Então a soma de x por y me retornaria 3, 5, 7 e 9. O 3 representa a soma do 2 com 1, ou seja, dos dois primeiros elementos ali, não é? O 5 representa a soma dos dois segundos elementos desses vetores, ó, que seria o 3 e o 2. O 7 representa a soma dos terceiros elementos, seriam o 4 com o 3. E o 9 representa a soma dos quatro elementos, ó, de x e y, seria 5 e 4. Ou seja, as operações que a gente realiza com valores individuais também podem ser realizadas a nível vetorial. Então, você pode trabalhar com vetores e até com matrizes, se você quiser pensar mais genericamente, né? Se eu quiser agora, por exemplo, trabalhar com o produto entre x e y, ele vai aplicar o produto de elemento por elemento ao longo dos índices desses vetores aí. Ou seja, eu teria 2, que na verdade é a resposta do produto de 2 por 1. Ó. Eu teria 6, que seria a resposta do produto de 3 por 2. Eu teria 12, que seria a resposta do produto de 4 por 3. E 20 como sendo a resposta do produto de 5 por 4. Se eu aplicar a divisão de x por y, ele vai dividir cada elemento de x por cada elemento correspondente em y, varrendo o índice por índice. Ele dividiu 2 por 1, deu 2. Ele dividiu 3 por 2, deu 1,5. Dividiu 4 por 3, deu 1,33. Dividiu 5 por 4, deu 1,25. Se eu quiser saber, por exemplo, qual é o valor de x elevado ao quadrado, ele vai pegar os valores de x, 1 por 1, e sempre elevar ao quadrado. Então, x, que a princípio era 2, 3, 4 e 5, vai retornar como resposta para x ao quadrado 4, 9, 16 e 25. Então aqui a gente aprendeu um pouquinho sobre como trabalhar essas operações envolvendo tanto números individuais quanto vetores no próprio R. E à medida que eu vou fazendo isso, ele vai criando esses elementos. Sempre que eu passo alguma coisa igual a alguma outra coisa, ele vai guardando aqui em environment esses objetos. Então, por exemplo, se eu quiser saber quem é que é x aqui, eu posso procurar, deixa eu reduzir um pouquinho essa tela de baixo, eu posso procurar aqui nesse vetor, nessa tela environment, ele vai me exibir sim o que significa x. Ó, x seria um vetor numérico envolvendo 4 elementos, 2, 3, 4 e 5. O y que eu guardei aqui, ó, ele também é um vetor numérico, envolvendo os números de 1 até 4. Então ele vai guardando aqui os objetos que você foi criando. À medida que você vai criando objetos, naturalmente você vai ocupando espaço na sua máquina. Se você desejar, você pode clicar aqui nesse ícone dessa vassourinha, que ela vai deletar todos os objetos que você foi criando. Se eu clicar aqui agora, ele pergunta se eu realmente desejo deletar esses objetos. Eu vou remover todos eles, vou deletar todos eles. E aqui a gente faz essa brincadeira algébrica inicial
Vamos brincar agora com a manipulação de bancos de dados. Começar a fazer esse exercício com bancos de dados. O primeiro passo é importar esse conjunto, né? Então, como a gente tinha visto antes, a gente pode clicar aqui em Environment, Import Dataset, ou aqui em File, Import Dataset. Vai dar na mesma coisa, né? Então, vindo aqui em Environment, eu vou clicar aqui em Import Dataset e vou tentar fazer a importação de um arquivo de extensão CSV que eu costumo utilizar durante as minhas aulas. Eu vou procurar aqui esse arquivo. Vocês percebem que eu estou utilizando o mouse para poder fazer esse exercício. E aí naturalmente está levando algum tempo. O mouse ele dificulta muito o nosso processo de automação das nossas linhas de código, né? E aqui está exibindo como é que seria a versão original do meu arquivo, né? Ou seja, o arquivo de input que está sendo passado aqui para o R. A gente tem a primeira linha como sendo o cabeçalho do meu arquivo. Ó. Eu teria fornecedor. E aí vocês vão perceber aqui que entre as colunas, os nossos conteúdos, a gente tem sempre como separador a ponto e vírgula. Inclusive a ideia do CSV, né? Esse CSV é a sigla para Comma Separated Values, seriam valores separados por vírgula, ou mesmo por ponto e vírgula, se você quiser pensar de maneira mais ampla, né? No caso, esse meu arquivo seria um arquivo de texto que eu salvei como CSV, separando os conteúdos por ponto e vírgula. Eu tenho então 4 colunas no meu conjunto. Esse conjunto, na verdade, ele envolve dados de manutenção de equipamentos em geral, né? Então eu teria aqui o fornecedor desses equipamentos. Por exemplo, o fornecedor do primeiro registro é o fornecedor B, já do quinto registro é o fornecedor A. Eu tenho aqui dados de degradação do meu equipamento, se alto, se médio, se baixo. Eu tenho o tempo até a última falha do meu equipamento. Por exemplo, aqui 1.95 é um valor que envolve muitas casas decimais de precisão. Posso ter registrado isso aqui de maneira automática no sistema envolvendo sensores, por exemplo, né? E tem uma coluna que seria o número de reincidência de falhas do meu equipamento. Então, por exemplo, no primeiro registro foi um equipamento que falhou 2 vezes, o segundo um equipamento que falhou 13 vezes, né? Então esse seria o meu arquivo original. E aqui do lado esquerdo, que com o mouse eu posso informar, por exemplo, qual é o encoding que está sendo utilizado para esse conjunto de dados. Se houvessem símbolos latinos, eu poderia dizer aqui que, por exemplo, o Windows 12.5.2, o meu formato. Eu posso deixar que ele escolha isso automaticamente para mim, né? Eu vou permitir que ele faça isso. Aqui ele pergunta se existe cabeçalho nesse meu arquivo de entrada. Eu vou dizer que sim. Como ele já deixou aqui como padrão, que seria a primeira linha. Ele pergunta qual é o separador de conteúdos. Eu informo para ele que é um ponto e vírgula. Eu tenho aqui diversas alternativas. O tab, um espaço em branco, uma vírgula. Realmente é um semicolon aqui, é um ponto e vírgula. Ele pergunta o que é que separa a parte inteira decimal. No caso aqui ele já está vendo que o meu arquivo ele envolve o ponto como separador de decimais. Ó. Poderia ser uma vírgula se eu estivesse trabalhando com um arquivo em português, por exemplo, né? Ele me dá essa opção. Aqui eu posso informar como é que os textos estão escritos, se está sendo destacado com uma aspa, com 2 aspas, ou com nada. Eu vou colocar aqui o nada nesse caso, porque para mim não teria diferença. Vocês percebem que não existe nada destacando o que é texto para mim aqui. Se com 1 ou 2 aspas, né? Se existem comentários, qual seria o símbolo que destaca comentários? A gente sabe que existem linguagens que utilizam, por exemplo, barras para poder permitir que você escreva comentários. Já o LaTeX é usando esse símbolo de percentual, né? O próprio R trabalha com esse hashtag, destacando o que seria comentário. Então, se você coloca o hashtag, um texto do lado direito desse hashtag, o R vai entender que essa linha não deve ser compreendida como uma linha de código de fato, é apenas um comentário seu. Eu vou deixar aqui nada, porque de fato a gente não está trabalhando com, não existem comentários nesse meu arquivo, né?
Se houverem textos não informados, como é que vem esses textos, se com espaço em branco, ou se houver algum texto em específico, como NA para não disponível em inglês, não é? Eu posso considerar strings como sendo fatores ou não, eu vou desmarcar essa alternativa aqui. Pronto. Depois que eu faço essa configuração inicial, eu vou clicar aqui em importar o meu conjunto de dados. Quando eu clico em importar, vocês vão perceber que ele já carregou aqui no espaço dedicado ao environment esse conjunto. Ele guardou como nome esse conjunto BD01, que inclusive é conhecido como nome do arquivo. E vocês vão perceber que aqui no console, ó, ele já me traz uma linha de comando interessante. Ele guardou no que ele chamou de BD01. E além da igualdade que eu adotei aqui em cima, outra maneira de você guardar conteúdos é usando esses símbolos menor traço, né? Quando você usa esse símbolo de menor traço, você também atribui ao lado esquerdo dele o que virá do lado direito dele. Então funciona muito como igualdade, como a gente tinha feito aqui anteriormente. Ó. Então vai ser guardado em BD01 algo retornado por uma função chamada read.csv. E vocês vão perceber que o primeiro argumento dessa função read.csv é o caminho no qual se encontra o arquivo bd01.csv. E ele traz outros argumentos para essa função. Esses argumentos são sempre separados por vírgula. Assim como para a função C a gente separava os argumentos por vírgulas, a função read.csv também separa argumentos por vírgulas. Um outro argumento é o que ele chama aqui de SEP, que seria um separador de conteúdos. Ele destaca aqui que o separador de conteúdos é um ponto e vírgula, como a gente tinha informado lá na nossa tela, né? Ele destaca que não existe nada como sendo evidenciador de conteúdos textuais. Ele destaca aqui que a gente não vai trabalhar com strings como sendo fatores, ou com texto como sendo fatores. Para isso ele guarda o resultado booleano false. Então existe uma função chamada read.csv, existe uma função chamada C, existe uma função chamada seno, existem outras tantas funções do R, como por exemplo a função ESP. E vocês percebem que para funções você sempre digita o nome da função e informa os conteúdos ou os argumentos dessa função entre parênteses. E esses argumentos eles são sempre separados por vírgulas. No caso, a função read.csv ela permite que a gente faça a importação de um conjunto de dados de extensão CSV. E aí vocês vão perceber que em seguida, ó, após esse símbolo de maior, aparece um outro comando chamado view. Esse comando chamado view ele permite que a gente exiba uma tabela ou um conjunto de dados, uma estrutura de dados. Aí vocês vão perceber que, além dele guardar aqui em environment, esse conjunto de dados, ele também guardou nesse canto superior esquerdo. Deixa eu diminuir aqui essa tela do console, vocês vão perceber que aqui é a tela de exibição do meu conjunto de dados. Então ele informa que o meu conjunto ele tem 579 entradas, ou seja, a gente tem aqui 579 linhas no meu conjunto de dados. Ele destaca uma coluna para cada variável do meu conjunto de dados e cada linha tem a numeração correspondente ao registro de entrada, né? Então, por exemplo, o primeiro registro era do fornecedor B de um equipamento a nível de degradação alto, com um tempo de falha de aproximadamente 1,96 e 2 reincidências de falhas. Então ele falhou uma vez e falhou 2 vezes esse equipamento do primeiro registro. Já do segundo registro tem a sua própria história e assim por diante. Eu poderia tranquilamente guardar esses comandos em um roteirozinho que a gente chama de script, que vai ser o conteúdo que a gente vai aprender daqui a pouco, né? Aqui eu fecho a ideia de como importar um conjunto de dados para o R através do RStudio. Concluímos aqui esse nosso momento. Se você gostou, eu peço que você dê um like nesse vídeo. Eu peço também que você se inscreva no canal do nosso grupo e deixe ativo o sininho para que você possa ser avisado quando chegarem novos conteúdos.
Por exemplo, esse que se conclui agora vai ter um material logo em seguida. Fiquem conosco.